mas venho trazer aqui uma palavra nessa noite e eu quero mostrar para vocês algo interessante que está registrado nas defesas de Paulo diante da corte romana, né? Paulo vai se defender, ele está sendo acusado de pertencer a uma seita e é bem interessante uns detalhes que vão surgir dentro das narrativas diretas de Paulo. E você consegue extrair dessa narrativa que foi por volta lá do ano 50, por 55, e você observa 20, 25 anos depois de Cristo, depois de Cristo subir, você observa como é a fé de Paulo. E isso é importante, como se transformou o chamado cristianismo hoje, mas como era, de fato, a fé naquela época. Existem detalhes preciosos dentro do livro de Atos que, para um bom estudioso, fica muito evidente qual era a fé de Paulo e dos apóstolos. Posteriormente, toda esta mudança que houve trouxe, evidentemente, prejuízos na comunidade por causa das doutrinas humanas. Vamos aqui, Atos capítulo 24. Está sendo feito uma acusação. Vou ler o verso 2. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo em nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo. Sempre e por toda parte isso reconhecemos com toda gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a sua clemência, nos atenta por um pouco. Porque tendo nós verificado que este homem, Paulo, Shaul Hachalia, é uma peste, promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos, com o intuito de julgá-lo segundo nossa lei. Mas sobrevindo o comandante Lícias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência. Paulo apresenta sua defesa. Vou ler o 10. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: Sabendo que há muitos anos és juiz dessa nação, Paulo está falando agora, sinto-me à vontade para me defender. Visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco montinando o povo, fosse na sinagoga ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais. Primeiro passo, primeiro ponto, eu vou grifar aqui essa questão aqui, sirvo ao Deus dos nossos pais. Paulo não crê em um outro Deus, tá, gente? Primeira coisa aqui. É o Deus de Israel, é o Deus do mesmo Israel de hoje lá, né? Então, só que serve agora de uma forma diferente. E aqui é o ponto central. Não se mudou a divindade. Continua Yahweh sendo o Deus de Paulo, mas agora ele serve diferente. Por isso é chamado de seita, os do caminho. Paulo continua acreditando no único Deus, no Deus um,
Paulo em nenhum momento está sendo acusado por acreditar em outro Deus. O ponto principal aqui da acusação não é sobre divindade, é sobre como Paulo está servindo agora. Porque Paulo agora acredita em Yeshua como o Cristo. E aqui está a questão. Não se debate aqui trindade ou coisas absurdas, como se fez no terceiro século, coisas que nem deveriam se ser colocadas em pauta, mas que foram pelos gentios. Aqui não há uma discussão sobre trindade, unicismo, se Cristo era Deus. Não existe isso. Então a discussão central aqui é sobre Cristo, não sobre divindade, porque o Deus continua o mesmo. E aqui é o ponto central da mensagem de hoje. Não há uma mudança de divindade ou método de acreditar em Deus novo. Não existe isso, irmãos. É o mesmo Deus que Paulo servia e acreditava. Agora, Cristo aparece no cenário. Agora, Paulo continua acreditando no eterno como um. E não inclui Cristo como Deus ou como divindade, mas sim como Machia. Paulo não é julgado por acreditar que Cristo é Deus. Não existe essa discussão. Porque essa discussão não existe, tá? A discussão aqui é em coisas de interpretação bíblica, de crença em Yeshua, de forma de liturgia. Não há ali um debate sobre divindade. Não há nenhum tipo de necessidade de falar sobre isso, porque o povo judeu é ensinado desde pequeno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Não há outro Yahua. Não tem dois Yahua. É um só. E Cristo não está sendo debatido sobre o Cristo como Deus, mas sim como Machia. A discussão pertinente aqui é se Cristo é o Machia, não se Cristo é Deus. Deu para entender? Repetindo. Paulo não está sendo acusado por acreditar em trindade, por acreditar no domingo como dia do Senhor, por seguir festas pagãs. Não! E aqui está o ponto. A divindade é a mesma. O que Paulo acredita como Deus, os fariseus acreditam. As discussões são acerca da lei que está sendo aqui colocada. A qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e dia, almejam alcançar. E é no tocante a essa esperança, o rei, que sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Qual é a questão? Que Paulo está pregando que Cristo foi ressuscitado por Deus. Irmãos, se você quer ser liberto da Babilônia, basta ler a Bíblia. O que Paulo está sendo acusado é falar que Deus ressuscitou Yeshua. Não que Yeshua é Deus. Essa discussão não existe no primeiro século. Isso é coisa para quem quer criar religião nova, como os padres fizeram, os bispos fizeram. Deus continua sendo Yod Rei Vav Rei. Indiscutível. Não existe um debate sobre isso aqui. Aqui a questão é sobre Cristo. Se Cristo foi ressuscitado, porque os fariseus não queriam que pregasse que Cristo ressuscitou. Que Cristo era o Machia. Essa é a discussão no primeiro século. A discussão é clara, objetiva aqui. Está explícito. O debate aqui, irmãos, é se Cristo era o Machia. Os fariseus não queriam que Paulo falasse do Cristo. Mas a narrativa de Paulo fica muito claro que Paulo não acredita em outra divindade ou numa forma de Deus diferente. Continua sendo o mesmo Deus, continua sendo o mesmo Criador. Porém, acreditando agora que Deus está cumprindo as promessas que ele fez no passado, enviando o seu ungido, que padeceu, que morreu, que Deus o ressuscitou, e que nesse Cristo, acreditando nele, temos o quê? Remissão dos pecados, temos o quê? A conversão. Sabe? E que Cristo seria então a primícia da ressurreição, e portanto também seremos, porque assim Deus prometeu.
não há nenhum tipo de discussão aqui sobre trindade, sobre anulação da lei. Aqui, de fato, está se falando de confirmação do que está escrito. O que Babilônia fez é loucura. O que Babilônia embutiu na cabeça das pessoas é coisa que os apóstolos não viveram. Nenhum apóstolo acreditou que Cristo era uma trindade. Isso não se passou na cabeça de nenhum deles. Não existe essa pregação de unicismo. Eles continuam acreditando que Yod, Rei, Vav, Rei é um. E sabe o que acontece? Existem hoje discussões sem lógica, sem propósito. As pessoas querendo discutir se Cristo é Deus. Faça-me um favor, vai ler um pouco de Bíblia. Para de ler revistinha de padre. Sabe, aqui o debate é claro. A acusação de Paulo aqui não é que ele estava acreditando num Deus. Não, ele estava acreditando no Cristo, enviado de Deus. Então aqui, quando você lê Atos dos Apóstolos, você não vê espaço para trindade, para anulação da lei. Qual é a perseguição aqui sobre Paulo? Em toda a Bíblia. Não é que Cristo é Deus. Não é que a lei foi anulada. Não existe esse debate aqui. Existe é que Paulo está anunciando o arrependimento em Yeshua. Que Yeshua é o Cristo, enviado de Deus. Sabe? Então fica muito claro que não há nenhuma mudança de pensamento sobre Deus. Agora nós acreditamos que Deus é uma trindade. Agora nós acreditamos que Deus tem 3 partes. Não existe isso. Isso não tem cabimento. Isso nem precisava debater. Isso não existe na mente de um judeu. Paulo é judeu, Pedro é judeu, Felipe é judeu, os apóstolos são judeus. Não há uma mudança de divindade. Agora nós acreditamos em unicismo. Isso é doutrina posterior. Isso é doutrina antibíblica. Isso é doutrina que não existe. Todos os textos que se utilizam para ensinar esse tipo de coisa não está traduzido corretamente ou não está sendo interpretado de forma correta. Todas essas doutrinas que hoje estão entranhadas nas igrejas por aí vieram posteriormente. Vieram no 3º século. Se você quer ser liberto, leia a Bíblia. Para de ler livro de homens. Leia a palavra. Leia qual era a fé dos apóstolos. Então fica muito claro, Cristo, quando era questionado, quando é falado, em todo evangelho, gente, eu não consigo, não dá para aderir quando eu vejo um pastor falando em trindade, que Cristo é Deus, sabe? Porque esse debate não existe no 1º século. Não existe debate sobre divindade de Cristo. Hoje, existe toda uma teologia formada, sendo que você não vê apóstolo nenhum debatendo divindade de Cristo. Você não vê apóstolo nenhum ensinando isso. O que os apóstolos ensinaram era a conversão a Deus através de Yeshua.